Olá, seja bem-vindo ao canal Cristão Reflexivo. Este é mais um vídeo do quadro Café com Jesus, onde nós trazemos reflexões sobre o Evangelho de Cristo. Aproveite, se você não é inscrito, convido a se inscrever no canal, curtir este vídeo, também comentar sua opinião abaixo para que assim o YouTube recomende este conteúdo para mais pessoas. E vamos para o tema de hoje, onde nós vamos refletir sobre como ter Cristo como o nosso guia, o nosso mestre, o nosso mentor espiritual. E esse tema ele é bastante interessante porque em muitas tradições existe sempre essa figura, né, de um guia, de mentores espirituais, de forças espirituais que ajudam a humanidade nessa jornada. E, por exemplo, as tradições animistas, que são de muitos povos tribais, indígenas e também antigos, acabam cultuando forças ligadas à natureza. Para muitas dessas tradições, na história da religião, a figura do Criador está muito distante, meio que inacessível para eles. E dessa forma, existem muitas figuras intermediárias que são esses guias espirituais. Cada um representa uma força da natureza, por exemplo. Na cultura celta isso era muito comum, em alguns países ainda hoje isso é praticado. Em Roma, que era um país politeísta, também haviam deuses, né, para todas as situações. Na antiga Mesopotâmia, da mesma forma, na adoração aos Baalins. Então, se a pessoa queria que a sua colheita fosse frutífera, tivesse uma boa colheita, então existia um Deus específico que eles adoravam, um determinado ser, né, espiritual. E isso, ao longo da história, perpassou o costume de muitos povos, para o bem e para o mal. Porque também alguns desses guias que eram adorados, eles exigiam duras coisas desses povos. Então, é comum nós vermos a exigência de sacrifícios, né, inclusive humanos, em algumas tradições da antiga Mesopotâmia. E, como nós já falamos aqui, muitas pessoas chegavam a ofertar seus filhos em troca de prosperidade, em troca da vitória em uma guerra. Então nós vemos nas escrituras o culto a Baal, o culto a Astarote, culto a Moloque, que exigia o sacrifício de crianças. Então, esse é um terreno muito delicado, porque estamos tratando de espíritos, seres que não possuem uma identidade propriamente, e não há uma garantia, de fato, que ao adorar uma determinada criatura dessa, você esteja adorando algo que é benigno. Então, vemos também em muitas tradições que não existe essa linha divisória entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que é diferente da fé cristã. Mas, e Cristo nessa história? O Senhor Jesus, ele vem como o auto-intitulado Filho de Deus, Messias, profetizado desde o passado, e ele veio para demonstrar que o Pai, o Deus Criador, ele é acessível e ele quer ter uma intimidade com suas criaturas. Então é necessário nós diferenciarmos a adoração ao Criador da adoração a criaturas. Quando se adora uma árvore, um riacho, uma montanha, como muitos povos costumavam fazer, ou até planetas, como no caso dos romanos, que adoravam Saturno, e faziam festas, culto a Vênus, que eram nomes que eles atribuíram a deuses gregos, né? E aí eles acreditavam que os planetas também eram divindades. Mas tudo isso, seja dentro da Terra, as forças naturais, seja fora da Terra, no âmbito do universo, tudo isso é obra criadora. Então, é necessário nós entendermos que o Criador, ele está à parte da obra criadora. Porque, caso contrário, ele não seria criador. Então, Cristo veio revelar à humanidade o Criador, o Pai. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim.
E ele se colocou como esse principal intermediário, principal guia do ser humano para alcançar esse conhecimento do eterno, do Deus que ele vem antes de toda a criação. Então, a primeira pergunta é: como você pode ter Cristo como seu guia e salvador suficiente? E aqui nós temos um texto de Romanos 10, versículo 9, que fala assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o apóstolo Paulo fala a necessidade aqui de nós reconhecermos a divindade de Cristo, que é ali mostrada em João capítulo 1, quando o apóstolo João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Logo, Cristo, como esse Verbo encarnado, esse poder da palavra que agora entra em ação na humanidade e mostra o amor do Criador de forma prática, não mais de uma maneira teórica, mas o Senhor provou através do seu exemplo de vida como nós podemos agradar e adorarmos ao Pai quando nós fazemos aquilo que é correto, quando nós nos afastamos das iniquidades, quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nos afastamos daquilo que desagrada a Deus, reconhecemos-nos pecadores, para que assim nós possamos buscar o perdão de Deus. Então, para Cristo existe sim uma diferença entre o certo e o errado, entre o que é ético e o que não é ético, o que são valores primordiais para o ser humano e o que são valores distorcidos no sentido de nos afastarmos cada vez mais desse projeto que o Senhor traçou para nós. Então, o primeiro passo para que o Senhor Jesus ele guie a sua vida é você se reconhecer necessitado, reconhecer que ele é o Deus encarnado, né, o Deus Filho encarnado, e que ele ressuscitou dos mortos, não foi apenas um filósofo ou um grande pensador, um revolucionário, não, mas que ele foi ao mesmo tempo 100% Deus e 100% homem. O segundo passo é, uma vez que você aceita Cristo como o seu guia e mentor e salvador, é necessário agora que você ande com ele. Primeiro passo é o ato, né? O ato e processo. O ato é quando você tem esse encontro pessoal com Cristo, pede perdão dos seus pecados e começa ali o seu relacionamento com Ele. E a transformação ela ocorre no processo, que é muitas das vezes longo. E o processo ele requer santificação. Então é necessário, como aqui o texto também em Hebreus 12:14 fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. É necessário essa busca incessante pela santificação. E o que é santidade? É apenas uma vestimenta? É uma forma de falar? É uma aparência? De forma alguma. Se santificar é primeiro você se afastar de tudo aquilo que são pulsões e paixões carnais desta vida. Então agora você passa a ter a mente de Cristo. Nós já estamos entrando aqui nos benefícios de você ter Cristo como o seu guia. Se Cristo for o guia da sua vida, for o seu mentor, o seu mestre, você vai se parecer com ele. Então, o apóstolo Paulo diz, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele também fala que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui no capítulo 1 de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E quando você tem a mente de Cristo, todas as suas ações serão baseadas na forma de pensar, na forma de agir de Cristo. Então, tudo que você for fazer, você vai consultar ao Senhor. Você vai se alimentar da palavra que Ele nos deixou, do seu evangelho, que está aí escrito para todos nós. E dessa forma, como o próprio Senhor disse, né? Aquele que me ama guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Então, há um requisito para amar a Deus e ter Cristo como o seu guia.
Você precisa necessariamente guardar os seus ensinamentos e praticá-los. E por fim, nós podemos entender os principais benefícios de ser guiado por Cristo, exclusivamente por Ele. E existem muitos. Nós podemos falar aqui dos frutos do Espírito, que o Senhor, quando Ele ascendeu aos céus, Ele nos prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, que juntamente com o Pai formam a Trindade. E é como se fosse realmente uma equipe que atua sempre em conjunto. Então, quando você agrada um, você, consequentemente, agrada o outro. O Espírito Santo, a função dele, como o próprio Senhor Jesus nos falou, é testemunhar de Cristo. Ele disse, ele não falará do que lhe é próprio, mas dará testemunho de mim. O Espírito da verdade que vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a função do Espírito Santo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo passa também a habitar dentro de nós. E agora nós saberemos discernir o que é pecado, o que é justo e também a consequência dos nossos atos, que é a perspectiva do juízo. E você vai passar a ter agora os frutos do Espírito, que aqui em Gálatas 5, 22. Dentre eles estão amor, alegria, paz, mansidão, benignidade, paciência e domínio próprio, autocontrole. Então, esse é um indício de que o Espírito Santo ele está agindo na sua vida. É quando você passa a ter domínio próprio, essa paz que excede todo entendimento, que retira toda a ansiedade, essa leveza nas relações. E eu falo por experiência própria, porque eu percebo muito claramente quem eu era antes de me render totalmente a Deus e quem hoje eu sou. Toda a ansiedade, a preocupação, a irritabilidade que eu tinha antes, às vezes até um vocabulário chulo que desagradava a Deus, tudo isso foi transformado através dessa entrega total a Cristo. E quando nós permitimos que o Espírito Santo ele nos transforme, ele faz um trabalho de lapidar aquela pedra bruta, que é a obra que o Senhor iniciou em nós, ele mesmo se encarregará, de completá-la até o fim dos dias. E depois de tudo isso, existe uma promessa para aqueles que têm Cristo como seu guia. Que promessa é essa? É que nós reinaremos com ele no mundo vindouro. Aqui, por exemplo, no texto de Apocalipse 2:10, essa é uma promessa do próprio Cristo glorificado, que ele fala para uma de suas igrejas: ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Então, se nós formos fiéis, buscarmos essa intimidade com Deus, a santificação, nos afastando daquilo que desagrada a Deus, nós teremos direito à vida eterna. Então, não passaremos pela segunda morte, pela condenação, que essa ficou a cargo daqueles que são malignos, que se afastaram da imagem e semelhança de Deus e passaram a fazer sua própria vontade. Se entregaram totalmente a seus impulsos carnais, a sua malignidade, a sua ganância e o resto, vocês já sabem que é só, de fato, nós analisarmos a situação do mundo. Guerras, fome, destruição da natureza, destruição dos semelhantes. Tudo isso representa uma humanidade decadente que não tem o Espírito Santo agindo, não tem Cristo como seu guia. Inclusive, dentro de muitas religiões, nem toda a igreja possui a unção do Espírito Santo. E isso é o que demarca os fiéis dos que não são fiéis. Os fiéis, eles possuem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e logo tem uma transformação de vida verdadeira. Então, este foi o vídeo de hoje. Se você tem curiosidade de saber mais e quer provar de Cristo na sua vida, eu lhe recomendo ainda hoje você fazer essa oração e buscar entregar o controle da sua vida nas mãos de Cristo. E com certeza Ele será o seu guia. E Ele diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias, até o fim de todas as coisas. Essa é a promessa que o Senhor nos deu, que Ele estará conosco em todas as situações, passando pelas provas, pelas lutas, mas sempre nós estaremos amparados, confortados por esse nosso guia e mentor,
que é Cristo, nosso Salvador. Muito obrigado e até o próximo vídeo do quadro Café com Jesus.